Fala galera, aqui do canal Cinema de Primeira Brasil, e hoje é dia de falar de alguns filmes que chegam aos cinemas e tem grandes expectativas. Tem elencos famosos, diretores renomados e premiados e orçamentos milionários, mas ainda assim, por algum motivo falham miseravelmente nas bilheterias. E é sobre isso que se trata o vídeo de hoje. Please, no! No! Então já chega deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber as notificações, porque hoje eu vou mostrar 8 filmes que tinham tudo para dar certo, mas acabaram virando sinônimos de fracasso nas bilheterias. E o mais curioso, muitos desses filmes realmente são bons. E para começar essa lista, vou começar com um filme que realmente é ruim, mas teve um gasto estromboso, uma coisa assustadora. John Carter, Entre Dois Mundos, de 2012, teve um orçamento aí estimado de 250 milhões de dólares. Eu falei estimado porque também eu não estou contando aqui o valor do marketing, tá? 250 milhões é só o orçamento do filme. E ele teve uma bilheteria mundial aí de pouco mais de 284 milhões, gerando um prejuízo de mais de 100 milhões de custo, fora o marketing para a Disney. Baseado nos romances de Edgar Rice, o filme prometia ser uma espécie de novo Star Wars, mas a campanha de marketing foi confusa, o título pouco atrativo e também ninguém entendeu bem o que esperar desse filme. Resultado, um dos maiores prejuízos até hoje da história da Disney. Bom, o próximo filme aqui também não fica por menos. O Destino de Júpiter, lá de 2015, inclusive é um filme que eu tenho aqui na minha coleção de DVDs, mas é um filme que até eu acho interessante. Dirigido pelas irmãs Wachowski, as mesmas de criadoras de Matrix, trazia uma espécie de uma ópera visualmente impressionante, né? Algo assim, muito impressionante, porém o roteiro super confuso, o tom inconstante e as críticas negativas em relação a esse filme também não contribuíram e, claro, né, impediram que o público abraçasse a ideia desse filme, que foi o que não aconteceu. O público não comprou a ideia desse filme, mesmo tendo estrelas como Channing Tatum e Mila Kunis no elenco principal. Esse filme não vingou e foi um fracasso total. Agora, a minha opinião, particularmente, eu gosto de O Destino de Júpiter, eu até entendo o modo história dele, mas realmente a mudança de tons do filme é uma parte muito negativa e parece que, sei lá, o roteiro foi escrito meio às pressas, então o filme realmente fica meio nebuloso do segundo pro terceiro ato, né? Bom, agora um filme que é uma injustiça isso aqui. Esse filme realmente ele foi injustiçado porque ele é muito bom. O Gigante de Ferro, lá de 1999, é uma das animações mais amadas da história, acredite se quiser. Depois do seu orçamento na época, a Warner investiu pouco na divulgação desse filme, acreditem. E esse filme também, ele teve uma decepção nas estreias, porque a Warner resolveu lançar esse filme bem no meio de vários outros blockbusters da época, e o filme, claro, acabou passando despercebido. Mas hoje, Gigante de Ferro é um filme super pontuado por uma mensagem pacifista, uma trilha sonora emocional e, claro, muita gente gosta desse filme. Como eu disse, esse filme ele é maravilhoso e é uma grande injustiça, né? A Warner podia ter lançado esse filme em uma outra época, talvez até antecipada, atrasado um ano para lançar esse filme, ou lançasse ele numa época que não tivesse tantos concorrentes. Então esse filme acabou sendo prejudicado, mas ele é um filme muito bom. Outro filme que eu considero bom, mas que na época ninguém entendeu e hoje muita gente ama esse filme, é Scott Pilgrim
Contra o Mundo, lá de 2010, uma mistura de videogame com HQ e uma comédia romântica, um visual bem inovador, uma trilha sonora muito legal, só que o público parece que na época não se empolgou muito com esse filme, né? E a divulgação também não foi lá das mais fortes no mercado. E o que aconteceu? Eles não conseguiram vender a proposta do filme e o filme acabou sendo só valorizado muitos anos depois. Hoje, se você chega para alguém e fala de Scott Pilgrim, se você falar que é um filme ruim, a pessoa realmente tem fortes tendências a discordar muito de você. E o filme realmente é interessante, ele é bom. Outro filme que eu gostei e eu acho ele bom, só que realmente na época não vingou, muita gente não deu muita bola, é Blade Runner 2049, filme lançado lá em 2017, e é uma continuação de um clássico. E esse filme tem no elenco Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto e Ana de Armas, e uma direção impecável de Denis Villeneuve. Mas por ser um filme muito contemplativo, um filme muito longo também, uma história meio confusa talvez, e uma campanha de marketing bem fraca, que tentou ali mostrar muito menos do filme nos próprios trailers. Engraçado que hoje se mostra bastante nos trailers, mas naquela época ainda fazia um marketing mais escondido de algumas cenas. Acabou que não atraiu tanto o público para assistir esse filme, e esse filme realmente ele é interessante, tá? Blade Runner 2049, não digo que é um filme ruim, mas é um filme que realmente poderia ter tido um desempenho bem melhor nas bilheterias, e muita gente hoje acha esse filme fantástico, porém na época ele passou muito despercebido nos cinemas. Outro filme que passou assim voando nos cinemas, super despercebido, principalmente nos Estados Unidos, eu vou explicar por quê, é A Bússola de Ouro, lá de 2007, baseado na famosa trilogia Fronteiras do Universo, e a expectativa era que esse filme fosse uma espécie de saga do Harry Potter, com um elenco cheio de estrelas como Nicole Kidman, Daniel Craig, Eva Green, Sam Elliott. Mesmo assim, apesar de todo esse sucesso internacional que o filme fez, porque o filme foi muito bem nas bilheterias internacionais, mas nos Estados Unidos o filme fracassou. Em parte, há quem diga os fortes rumores de vários protestos na época, religiosos e cortes de narrativa original, e apesar de muito bafafá, acabou que esse filme teve sua sequência cancelada e nunca mais se falou de Bússola de Ouro 2, de uma sequência. Outro filme que Bússola de Ouro eu gostei, tá? Eu acho esse filme muito maneiro. E ele merecia sim uma sequência. Agora esse filme aqui, eu acho que ele poderia ter parado no segundo. Eu acho que o segundo estava ótimo. Mas aí resolveram fazer 13 Homens e um Novo Segredo, filme de 2007. E olha, com um elenco de peso e o diretor consagrado Steven Soderbergh, esse filme tinha tudo para ser divertido. Só que ele foi acusado na época de se apoiar demais na fórmula do sucesso anterior, de 11 Homens e um Segredo e 12 Homens e Outro Segredo. Só que esse filme, na verdade, é o terceiro filme da franquia. Só que as ideias do roteiro desse filme realmente não agradaram. Eu assisti esse filme, é o filme mais fraco da trilogia. E realmente ele não é empolgante nem um pouco. E a divulgação na época, o marketing também que foi feito para esse filme não foi dos melhores, tá? E a crítica, nem o público gostou desse filme. E realmente, 13 Homens e um Segredo, você quase não vê mais ninguém falar sobre esse filme. Você não ouve mais ninguém falar sobre esse filme. Agora, esse filme aqui é um filme injustiçado mesmo. Estou falando de Donnie Darko, filme de 2001, trilha psicológico com Jake Gyllenhaal e grande elenco, denso e enigmático. Ele foi lançado nos cinemas bem pouco tempo depois do 11 de setembro, então o público estava em outra vibe, as pessoas não queriam ir para o cinema para assistir um filme com uma pegada mais dramática, com mais
sabe, um drama psicológico. Então esse filme acabou tendo aí uma estreia muito tímida e só o boca a boca desse filme mesmo foi parar em DVD. E aí se tornou um clássico cult ao longo dos anos. E após alguns anos esse filme acabou se tornando um clássico cult. Mas e você? O que você acha desses filmes? Deixa aí nos comentários, eu quero saber sua opinião. E isso só prova que esses filmes mostram que nem sempre sucesso e qualidade andam juntos. Às vezes uma boa ideia precisa só de tempo e, claro, de uma segunda chance. Mas eu quero saber qual desses filmes você acha que merecia um pouco mais de atenção, merecia ser um grande sucesso. Comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscreva no canal para mais listas e outros assuntos relacionados à cultura pop. Forte abraço, fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!